Olá, estamos em mais um episódio do podcast BSZ, esse projeto que nós construímos para que vocês que nos acompanham pudessem entrar dentro do escritório e conhecer um pouco mais das pessoas. Estou aqui acompanhado da doutora Carol, que me ombreia nesse projeto, muito contente e orgulhoso de hoje receber duas convidadas que fazem toda a diferença no dia a dia do escritório, que são as nossas controllers, elas que comandam as equipes de controladoria, então são as responsáveis por nos manter na linha, nos prazos. Então sou muito contente de tê-las hoje aqui. Doutora Mariana, doutora Isabela, Obrigada. Obrigado pela presença, viu? Obrigada, doutora. A gente que agradece. É uma honra estar aqui podendo participar e contribuir um pouco para o conteúdo do escritório. Show de bola, show de bola. E a gente vai começar com uma pergunta assim. Quem são vocês fora da controladoria, né? A gente conhece muito ali no dia a dia vocês controllers, né? Naquela correria, aquela dinâmica, é tudo muito realmente corrido, né? Sim. Mas a gente quer saber, começar com você, doutora. Fora a controladoria, quem é você fora da controladoria? Bom, eu acho que a primeira coisa que todo mundo que me conhece sabe, assim, eu sou uma amante de bichos, de animais, de todos os tipos, de todas as espécies. Sou uma amante de livros, esse é o meu maior hobby desde criança e, inclusive, acho que isso foi me encaminhando ali para o direito, para a área do direito. Sou uma pessoa que gosta muito de estar com os amigos, gosta muito de estar com as pessoas, com a minha família, que é a paixão da minha vida. E essa sou eu, a Isabela, de fora do escritório. E você, Mari? Bom, o meu eu acho que é difícil você separar 100% quem você é do trabalho com fora do trabalho, né? Então, assim, ainda mais nessa área de controladoria, a Mariana fora ainda é uma pessoa muito regrada, que adora uma rotina, que adora fazer as mesmas coisas todo dia, né? Então, eu gosto muito de ir na academia, eu amo atividade física, eu amo praticar esporte, eu gosto de jogar tênis, e eu faço isso repetidamente. Eu também adoro livros, coisas ao ar livre, eu me dedico também muito à minha vida religiosa, eu frequento a igreja, dou muita importância para tanto o meu alimento espiritual, que eu acho que é o que me direciona em todos os aspectos da minha vida, então eu acho muito importante dar a devida atenção a isso, né? Acho que é o meu fundamento, né? É o que me direciona, então eu também acho muito importante esse ponto, e eu dedico realmente muitas horas da minha vida particular a isso. E o meu corpo, e a minha saúde, e também os meus animais e tudo isso. As coisas boas da vida, né? Ambas amantes dos pets. Ô Mari, e assim, né, você falou agora um pouco da Mari fora aí da advocacia. Agora falando um pouco da Mari dentro da advocacia, né? Entendendo agora a doutora Mariana, né? Como que começou a sua trajetória no direito? Ou por que você escolheu a faculdade de direito? O que te motivou a escolher? Então conta um pouquinho aí da sua história. Bom, eu acho que minha trajetória no direito começou quando eu nasci, porque meus pais e meus avós fizeram direito, né? Sim. Meu pai e meu avô são promotores, e minha mãe e meu avô são advogados. Então, eu acho que eu nunca conheci outra coisa. Eu cresci escutando direito, eu cresci escutando sobre lei, meus avós sempre muito ativos, meu pai ativo até hoje, minha mãe. Então, assim, é o meu mundo. É uma coisa que eu não consigo nem separar da minha vida particular, da minha vida do trabalho, porque quando eu tô no trabalho, obviamente, eu falo de direito. E quando eu tô na minha casa, eu escuto muito de direito Sim. também. Então, é parte de mim. Então, eu falo que eu não tive muita escolha, mas também é o que eu conheço, é o que eu sei, é o que eu gosto, né? Ainda bem. Então, eu acho que eu nunca tive dúvida do direito na minha vida. Isso é muito legal, né? Porque eu tô dando risada sozinha aqui, porque lá em casa eu e meu marido, nós somos advogados, né? Sim. Só que o Vitor, de tanto escutar direito, ele falou, mãe, definitivamente não. Foi pro outro Assim, ele foi pro outro lado. Não. E você, Isa, assim, como que foi a sua trajetória também? A mesma coisa, assim, por que você escolheu a advocacia? O que te motivou? A minha história é parecida com a da Mari, também veio da minha família. O meu pai, ele foi advogado por muitos anos, então eu também cresci ouvindo direito. Meu pai, ele era um advogado apaixonado pelo direito. Ele, no começo, ele era enfermeiro, assim como a minha mãe, os dois da área da saúde, nada a ver com direito. Meu pai, com quase 40 anos, falou, não, vou mudar totalmente minha área, vou pro direito. E ele era muito apaixonado pelo direito. Então, Isso te brilhou os olhos. me brilhou os olhos porque ele fazia aquilo, assim, parecer um mundo encantado. E é engraçado que minha mãe, depois de anos, depois que eu me formei,
mudou da área da saúde para o direito também, e hoje em dia é minha colega de profissão também. Então, lá em casa, o direito, ele tá entre nós, sempre esteve. E a questão de controladoria, né? Porque é uma área muito específica, a controladoria, e que demanda uma disciplina muito grande da pessoa. É uma característica realmente que não tem como se dissociar de vocês, né? A disciplina, o controle, a atenção, a responsabilidade, né? Você não pode deixar para daqui a pouco, é agora, então tem que ser uma coisa muito firme, muito rígida, né? Como que vocês foram parar na controladoria e a visão que vocês têm disso, dessa relevância, dessa construção desse setor que eu diria que dentro de um escritório, inclusive do porte do nosso, é um dos mais relevantes, Com né? certeza. Como que você vê isso, Mari? Então, eu acabei caindo na controladoria, não é a minha especialidade de origem, mas eu acabei conversando com o Dr. Léo e ele surgiu a oportunidade, na verdade, foi um desafio que ele me propôs, que foi de estruturar a parte da controladoria na operação dele, né? O Dr. Alex já tinha. Então, realmente, foi algo que me brilhou os olhos também, porque eu falei, é uma oportunidade, um desafio, né? Eu estava saindo muito da minha zona de conforto. Porque a minha zona de conforto era ali, eu já tinha eu trabalhava em lugares que já tinham uma controladoria estruturada, eu fazia o meu trabalho, eu já tinha toda a estrutura, conhecia muito bem toda a controladoria, né? Mas, para mim, era confortável, eu já estava ali. Então, assim, eu ia ter que chegar num escritório novo, ou seja, eu ia ser uma pessoa nova, que ia chegar para estruturar uma área que assim, não é uma área muito querida internamente, né? Convenhamos, vamos ser sinceros. Não é uma área muito querida. Você tem que ter muito jogo de cintura. Sim. Então, isso também junta muito com a sua personalidade, né? Você tem que saber falar com as pessoas. Você não pode ser uma pessoa... Apesar de ser uma área muito, que a gente diz, rígida, você não pode ser uma pessoa muito rígida. Você tem que ser flexível. Porque você lida com as pessoas. Apesar de ser uma coisa prazo, bate. Você lida com as pessoas. Você lida com as manias das pessoas. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu cheguei, a controladoria ainda não estava estruturada. Então, eu tive que mudar o jeito que as pessoas trabalham. Eu tive que falar, olha, o jeito que você faz, eu sei que é bom para você, mas pro escritório seria melhor de tal forma. E assim, ninguém gosta quando chega uma pessoa de fora e fala, você vai mudar o jeito que você faz até agora, que estava bom para você, e vai fazer de tal jeito porque eu acho que é melhor pro escritório, né? Então, você tem que também saber explicar para os advogados a função da controladoria, a importância da controladoria. Então, essa questão foi bem desafiadora, né? E tanto nessa parte estrutural, né? Que eu nunca estruturei uma área, né? Começar do zero, né? Então, mas eu contei muito com a ajuda, né? Da Carol, do Léo, também da controladoria já dos sócios. Então, né? Sozinha, eu acho que ninguém consegue nada, assim. Não tem como falar que eu estruturei isso, mas eu tô falando de um jeito coletivo, né? Do escritório. E aí eu acabei entrando nessa área e eu acabei gostando muito, porque como muitas pessoas também, eu também no começo tinha às vezes uma visão mais limitada da controladoria, e quando você começa a atuar, você vê que é uma infinidade de oportunidades. E é o elo, né? É o elo que liga o escritório, Sim, muitos momentos na parte de controle mesmo, né? Exato. E vocês, Bom, eu comecei no direito na controladoria. Muito legal. Então, em 2016, no finalzinho do primeiro semestre da faculdade, foi quando eu comecei a estagiar. Eu já comecei na controladoria jurídica e eu atuei nela por 7 anos consecutivos. Então, realmente, assim, o direito para mim foi a controladoria jurídica sempre foi. Por um tempo depois eu atuei no contencioso. Gostei, foi legal, mas aí eu falei, não, realmente o meu negócio... Sou controller. Eu sou controller, porque é isso, foi o que a Mari falou. A controladoria jurídica, ela é uma área que a gente precisa ter a comunicação com todas as outras áreas do escritório. E eu me considero boa nessa parte da comunicação, porque realmente é um jogo de cintura que a gente tem que ter. Então, é o que eu tenho, assim, e outra... A controladoria jurídica, ela me deu a oportunidade de eu poder mexer com todas as outras áreas. E poder ver um pouco do trabalhista, ver um pouco do empresarial, ver um pouco do condominial. E isso me encanta muito. Me encanta demais, assim. Então, é minha paixão desde sempre. É o que eu sei fazer. É o que eu gosto de fazer. Bom, legal ouvir isso. Muito legal. Porque, e eu digo para vocês como uma pessoa, assim, que já tem controladoria no escritório há muito tempo. Sim. Né? E é uma área que é difícil você encontrar pessoas, né, que brilham os olhos enquanto elas falam de controladoria. Né? Então, quando eu fundei o escritório,
óbvio, eu era o controller, né? Aí as coisas foram acontecendo, o escritório crescendo. Quando eu coloquei a primeira vez no departamento de controladoria, eu acabei assustando todo mundo, Sim. porque, nossa, alguém para controlar a gente? Para me ensinar como trabalhar. Exato, porque muitos escritórios atuam na vertente de que os próprios advogados cuidam ali dos prazos e tudo mais. Então, e óbvio que vai de estrutura para estrutura. Então, quando a gente coloca uma controladoria, a gente traz, claro, um passo a mais em sentido de qualidade e sentido de você não correr riscos. Sim. Né? É um muro a mais para qualquer perda de prazo, para que o cliente também não tenha nenhuma demanda que não chegou, né? Às vezes o cliente pediu e se ele não recebe aquela resposta, fica complicado. E a controladoria faz todo esse trabalho. Então é legal ouvir vocês, porque a gente fala, poxa, são duas controllers mesmo, né? E eu acho que a gente lá no escritório ainda vai além, assim. Eu acho que a nossa controladoria, assim, tem alguns lugares que a controladoria é isso, é assim, é olhar uma planilha de prazo. A nossa, ela tá à frente disso. Quando a gente fala, inclusive, de governança do escritório, ela é uma área que tá abraçando tudo. Ela traz eficiência para a operação, então ela consegue organizar a rotina, trazer eficiência, fazer os advogados, né, trabalharem de uma forma muito mais ágil, com muito mais atenção. Vocês também cuidam disso, então traz a tranquilidade para o advogado, né? Eu sei que eu tenho a controle, ela vai me alertar, ela vai me trazer informação. E aí, Isa, trazendo um pouquinho disso, né? A sua operação hoje, né, principalmente que é a operação aqui do Dr. Alex, ela tem um volume de demanda, né, alto, né? A gente estava até falando numa outra sessão, né, de podcast, assim, que são muitos processos, que são controles muito mais... que você precisa de um olhar, né, por conta desse volume. Como que você se organiza, né? Conta um pouquinho aí o bastidor da controladoria no dia a dia. Como que é isso, assim? Como que é ter esse olhar, esse cuidado com os prazos, com as publicações, as petições, com os próprios advogados, como bem disse a Mari. Traz um pouquinho desse bastidor pra gente. A controladoria, ela tem, inclusive, voltando, né, o que você estava falando, a controladoria, ela parece ser só um preenchimento de planilha e finalização de protocolo, e é isso. Mas não, a controladoria, ela tem um mundo inteiro, né, atrás dela. Então, os bastidores da controladoria não é só o fato de você precisar ter muita atenção e você ser organizado e só. Não é isso. Você precisa entender, principalmente, acho que primeiro de tudo, você precisa entender o que é urgente, o que é emergente, o que dá para fazer daqui a algumas horas, o que dá para esperar até o final da semana para ser feito. Porque tudo é urgente, para todo mundo. Tudo é para ontem. Se você for seguir essa linha, você não consegue fazer nada. Se tudo é urgente, nada é urgente, né? Eu parto desse princípio. Então, essa é a maior dificuldade e é isso que a gente precisa criar toda uma estratégia junto com as equipes, entendendo o que cada equipe precisa, como cada equipe funciona e trazer isso para o nosso dia a dia para criar procedimentos que façam as coisas funcionarem de um jeito em que nada se perca. Eu acho que é isso, assim. Então, a controladoria, ela é muito mais do que só o operacional. Ela tem uma parte estratégica, diária, que a gente faz para que tudo flua como tem que fluir. E dentro dessa perspectiva, Mari, você cuida também de uma parte no escritório que se comunica com muitos tribunais do Brasil inteiro, né? Nós atuamos em mais de 20 estados e você é uma das grandes responsáveis por fazer essa interface em termos de sistema, de protocolo e tudo mais. Como que é esse desafio? Olha, uma palavra de sistema, você pode colocar desafiador. Tem uns estados que a gente entra no site, a gente fala, como que um estado escolheu esse programa, gente, para protocolo? E o melhor é quando o próprio tribunal não sabe também nem o sistema deles. Exatamente. Você fala, nossa, qual foi a lógica de um estado, né? Escolher determinado sistema. Então, realmente, a gente brinca aqui, você é meio até TI, né? Porque você tem que entender de tudo ali, como é que funciona. Eu e a Carol também, a gente sempre fala da Doc9, tá funcionando, assinatura. Então, realmente, você tem que ser muito dinâmica, né? Não dá pra você demorar muito também, porque você entra num sistema novo, você não pode ficar demorando pra aprender. Tem os prazos, tem o protocolo. Então, você tem que ser bem desenrolado nesse termo de sistema mesmo, de entender o que cada palavra significa, o que pode ser substituído, porque às vezes se você coloca um que tem réplica, o outro
contestação, outra é manifestação sobre a contestação. Então, assim, você tem que saber também ter esse jogo de cintura até nisso, né? Nos sistemas. E aí, quando ele cai, tem que achar os comunicados, entrar em contato. Enfim, essa é a parte que eu acho que é mais chatinha, né? É desafiador porque você fica muito à mercê de um terceiro. Né? Porque não depende só de você. Você pode entender do sistema, você sabe tudo, mas se ele cai, se a assistência técnica não é de qualidade, assim, deixa muitos advogados na mão, né? Com certeza. Então, assim, é essa hora que você tem que estar entre o sistema, né, o provedor do sistema e o advogado. Porque você tem que tanto falar com o sistema, tanto quanto explicar para o advogado, olha, não está indo o sistema, por tal coisa, sua assinatura, tal. Então, assim, também, além disso, né, do interno, essa é uma comunicação externa que a gente tem bastante, né? Além do cliente, são essas questões dos tribunais, dos cartórios também. Então, é bem dinâmico também o contato que a gente faz. Né? Bem complexo. Cada estado é um país, quase. E dentro desse cenário, a gente trabalha muito no escritório com dados, com informações, com essa compilação do dia a dia de vocês, para que a gente possa tomar decisões mais inteligentes. Sim. A nível gerencial, a nível estratégico e até em nível operacional mesmo. Como que vocês trabalham com esses KPIs, essas informações, esses indicadores? Pode começar por vocês, Bom, a gente analisa, foi o que eu falei, a gente analisa qual que é a demanda de cada equipe e a gente cria procedimentos em cima disso. E o procedimento, ele tem que funcionar para a controladoria, tem que funcionar para as equipes, tem que funcionar para os sócios, para o escritório como um todo, né? Por isso que eu falo, a controladoria, ela atende todo mundo. Atende todo mundo. Então, a gente precisa juntar tudo isso, analisar e criar estratégias. Então, tá bom, a partir de hoje a gente vai fazer assim, vamos ver se funciona, vamos ver se assim as coisas saem melhores e vai seguindo. E você, Mária? Eu acho que os KPIs é como você colocar no papel tudo que você vê no dia a dia. É você conseguir passar, principalmente para os sócios, né? Eu acho que um dos objetivos principais que o Dr. Leonardo quis me colocar nessa frente do escritório foi exatamente para ele mesmo parar de ter que ficar observando, pegando demandas quebradas. Juntando informações, para eu chegar pro Dr. Leonardo e falar, olha, o departamento tá assim desse jeito, a equipe tal tá de tal jeito. Eu acho que é colocar no papel num dia a dia que muitas vezes ele não tem como, né? Ele tem que cumprir as obrigações dele de sócio de escritório, com os clientes. Às vezes você não tá ali na operação com todo mundo, ali onde a gente fica, né? No nosso aquáriozinho, na nossa salinha de vidro. Então, eu acho que é o poder colocar no papel e bater os pontos e falar, olha, tá ocorrendo X atrasos, principalmente, né, nesse braço, né, do Dr. Leonardo, que é do empresarial tributário, a gente tem muito consultivo. Então, não são prazos fixados, né? Então, pelo contrário, né? Você não tem um prazo fixo e, dependendo da demanda, vai mudando, né? Vai indo para frente, para trás, aí é o cliente ou não. Então, eu acho que ajuda também a não se perder. E eu consegui trazer como tá sendo feito isso, né? Como que tá sendo feito? Tá dando andamento? Não está? A equipe tá suficiente? A equipe tá sobrecarregada? Precisamos de mais braço? Não? Então, eu acho que essa ferramenta de qualidade. Essa coleta de dados é essencial para eu conseguir trazer. Porque só eu chegar lá e falar, eu acho que essa equipe tá um pouco bagunçada. Não é o suficiente. Né, apesar de eu ver isso ou não, falar, nossa, essa equipe é excelente, né, nosso funcionário X é muito bom, tanto que a gente traz horas trabalhadas, atrasos de prazos. Quantos prazos são feitos estão feitos no mês, enfim, os contatos com os clientes. A gente tem que estar muito a par de tudo, né? Então, também tem que ter uma boa memória. E uma coisa que eu acho também que é muito importante, além disso, né, de você trazer o material basicamente físico, né, que a gente monta e entrega, eu acho que um diferencial muito também é o tete-a-tete, as reuniões de prazo, reuniões de agenda. A gente tem feito isso semanalmente, eu acho que faz uma diferença tremenda no escritório, porque são coisas que às vezes tem uma demanda um pouco mais complexa, ou que você está tendo algum problema, uma dificuldade, que você falando ali com o sócio, resolve em 5 segundos. Liga, resolve, principalmente às vezes com o cliente. Então, eu acho que tudo isso traz um dinamismo muito maior, né, para todo o escritório, né? E eu acho que perde um pouco essa visão da controladoria engessada. Exato. E a controladoria, ela é o braço direito dos sócios para que eles possam focar no desenvolvimento do escritório, para que eles possam abrir mão ali do operacional,
e possam focar no desenvolvimento do escritório como um todo. E essa parte operacional fica com a gente. E a gente leva para eles já com os apontamentos e com as possíveis soluções. Isso é muito legal, porque você fala bastante isso, né, Isa? Assim, isso tá muito intrínseco, você entende muito bem isso, Sim, né? sim. Isso é muito, muito interessante. E aí, pensando, né, vocês trouxeram várias coisas aqui, mas assim, hoje, qual é o maior desafio na sua rotina, na sua atividade? Assim, você fala assim, Carol, esse é o meu maior desafio. São pessoas, são sistemas externos, é alguma questão interna, é relacional, enfim, o que assim, hoje você fala assim, não, meu maior desafio dentro da controladoria hoje é... Meu maior desafio dentro da controladoria, São não tantos, só né? hoje, são muitos. Mas não só hoje, como sempre foi, fazer com que os demais advogados entendam a controladoria jurídica, entendam para que ela está ali, para o que ela serve, e entendam isso, que a gente não está ali para ensinar ninguém a trabalhar, a ditar regras para ninguém. Quer dizer, sim, ditar regras, sim. mas sempre pensando no bem de todo mundo. Não é para facilitar um trabalho pessoal nosso, a Pessoal. área da controladoria. É um Faça isso pro meu coletivo. trabalho. Não, é pro bem geral do Exato. escritório, né? Então, a minha maior dificuldade sempre foi fazer com que os demais advogados entendam a controladoria jurídica e obedeçam, entre aspas, o que ela impõe. Porque tem muita resistência, existe muita resistência. E é super normal, porque assim, eu posso dizer para vocês como quem implementou, né, esse Sim. processo e esse projeto de controladoria no escritório. É normal porque precisa existir a implementação de uma cultura. Sim. Então, por exemplo, eu noto que nos últimos 4 anos, por exemplo, essa cultura de controladoria se enraizou muito mais. Sim. Hoje nós enfrentamos desafios a nível de pessoas e de resistências diferentes dos quais nós enfrentávamos aquele tempo atrás, quando a controladoria inaugurou no Que ninguém nem escritório. sabia. Né, que as pessoas falavam assim, nossa, mas espera aí, eu vou ter alguém que vai olhar para mim e vai falar, poxa, ó, você não pode fazer tal dia, você tem que fazer no dia X, Exato. né? E lá nós compusemos uma estrutura muito robusta de controles, né, Isa? Então, Exato. eu direciono para ti porque a Mari veio um pouquinho depois, tudo, mas as pessoas até olham assim e se assustam, meu Deus, quanta burocracia, né? Mas quando a gente implementa, quando você vive aquilo não é uma burocracia. É processo, aquilo ali né? É processo, é procedimento e fica natural. Exatamente. E no começo eles enxergam como uma burocracia. Eles falam, meu Deus, mas eu vou perder muito mais tempo fazendo isso que vocês estão falando. E não. Não. Sim, no começo, até Entra no rodar, fluxo, né? ok, É colocar a tem que entrar no engrenagem ali fluxo, girando, mas né? depois vai facilitar a vida de todo mundo, Porque inclusive a de vocês. traz eficiência, né? Exato. Vai trazer muita eficiência. Exatamente. E é exatamente isso, da burocracia, né? Todo mundo vê a controladoria como a burocracia, seguir regras. Mas não tem nada a ver, a controladoria é muito mais do que isso, né? Muito mais do que só ficar colocando regra e cumprindo prazo. Eu acho que, assim, se uma controladoria é só usada para isso, ela está sendo extremamente subutilizada. Sim. Eu acho que se você tem um escritório que tem uma visão para frente, uma visão de futuro, como nós, obviamente, eu acho que quer tirar o maior proveito mesmo na controladoria, porque os pontos que você pode atingir dentro do escritório são infinitos, tanto de gestão de pessoas, gestão de equipes, tanto como esse braço mais operacional. Então, assim, e hoje em dia tem tantos programas interessantes que podem ser implementados, agora com inteligência artificial. Eu acho que é uma área, assim, de inovação do escritório, sabe? O que você pode se dizer, porque traz muita novidade. Tá crescendo E que tá muito, crescendo. E é isso, as pessoas realmente às vezes se assustam, porque ninguém nunca escutou controladoria na faculdade. Alguém já falou, vamos ter essa matéria aqui que pode ser usada em controladoria? Não. Você só conhece na prática quando tem, né? Eu conheci a controladoria quando eu fui trabalhar no escritório que tinha controladoria. Aí me explicaram o que era. Mas na faculdade eu nunca tinha ouvido falar disso. Então, você vai aprendendo realmente na prática. E aí as pessoas no começo realmente ficam mais assustadas. Tipo, nossa, vou ter que seguir isso, vou ter que seguir aquilo, vai ficar no meu pé, né? Então, assim, a gente conseguir passar a imagem que assim, a gente não tá contra o advogado. A gente tá caminhando junto, né? Crescendo junto. Ô Mari, você trouxe uma coisa muito legal agora na sua fala, porque a área de controladoria, ela está diretamente ligada, como você falou, à tecnologia, que está diretamente ligada à inovação, o que tem acontecido nesse mundo. Então, assim, há 2 anos atrás, a gente não se falava de inteligência artificial como a gente se fala hoje. Então, eu imagino
que é uma área que você tem que estar em constante atualização. Sim. O tempo todo buscando entender o que está acontecendo, quais são as novas ferramentas, como que vocês se mantêm assim atualizada, como que você busca, onde você tem informação, porque eu vejo umas centenas aí de cursos, palestras, Sim. porque é uma área que, como o Alex falou, há 4 anos, quando ele estava implementando a controladoria jurídica no escritório, quase ninguém se falava nisso. Não. E hoje, assim, é quase uma condição, né? Se você quer Sim. tá fazendo bem rodar o seu negócio, você precisa ter esse departamento. A gente fala tanto da otimização das equipes, né? Mas também é importante otimizar a controladoria. Sim. Né? Principalmente com essa questão de dados, porque assim, a gente também acaba tendo teoricamente, né, uma perda de tempo quando a gente começa a coletar Sim. informações manualmente, né? Ficar lá pegando uma publicação por uma. Assim, se você tem um bom sistema, ele consegue fazer para você, você consegue otimizar, porque ao meu ver, eu acho que o mais importante é você, da controladoria, você conseguir pegar os dados e extrair uma informação disso, né? Não necessariamente a parte da coleta. Então, eu acho que a inteligência artificial tem muito, muito, muito a contribuir nessa parte, né? Tanto que a gente até estava falando esses dias, né, Carol, do cloud, junto com o sistema ali do Tecnojuris que a gente usa para extrair informações. E aí são informações muito mais certeiras também, né? A chance de erro é menor de pular uma informação, algo do tipo. Então, eu acho que também o que não falta no mercado é as pessoas querendo se atualizar. Sim. Eu acho que o mercado não está virando as costas para a inteligência artificial do direito, né? Que tem pessoas que têm esse discurso, vai roubar o seu trabalho, não vai. Não vai. Eu acho que, assim, é uma área que veio para ficar, não adianta lutar contra. E eu acho que os espertos vão se especializar nisso. E eu acho que tem muita gente boa no mercado que está querendo isso, fornecendo cursos, aulas gratuitas, online, presencial. Então, eu acho que quem quer crescer, quem quer continuar no mercado, qualquer que seja, Tem que inclusive do familiarizar. direito, vai se jogar nessa onda que com certeza vai ter muito Eu sucesso. entendo que só tem medo de que a inteligência artificial substitua o seu trabalho quem realmente deixa ela substituir o seu trabalho. Se você usa a inteligência artificial para fazer o que você tem que fazer completamente, ok, algo está errado aí. Ela tá ali para te ajudar. É isso. No nosso trabalho, que a gente trabalha com um grande volume de processos, com muitos detalhes, Muitos dados. muitos dados. Ela auxilia a gente, ela fica ali como nosso braço direito. É um assistente pessoal. O escritório tem a controladoria como braço direito e a inteligência artificial é o braço direito da controladoria. Eu entendo isso, sim. Perfeito, perfeito. E eu entendo também assim, né? A controladoria, ela é uma ferramenta de integração. Eu vejo vocês correndo ali, falando com todo mundo, né? Então, inclusive, nós, em um outro episódio, falamos sobre controladoria aqui com dois coordenadores do escritório, no sentido de que vocês vão lá, questionam, né? Então, como que vocês colocam esse papel questionador da controladoria? A Mari já falou, olha, a controladoria não é só uma ferramenta de controle, talvez é um agente de transformação ali dentro do escritório para que não existam imperícias, negligências, na parte de qualidade mesmo, né? Então, a gente estava comentando, olha, a controller foi lá e questionou uma questão técnica até, né? Então, o quanto que vocês veem a necessidade dessa gerência de vocês, exatamente de uma dica, né? Que vocês dão dicas para ele, olha, gente, aqui não é assim, aqui eu acho que é assado. Mas por uma questão de que eles sabem que existe um protocolo, um checklist ali, então a própria controladoria checa competência, partes, tipo da peça, alinha com as publicações, mas e nessa parte mais profunda, assim, olha, você tem certeza dessa tese? Vocês já lidaram com situações assim? Já, muitas, Eu acho que, assim, a controladoria, ela consegue ver o escritório como uma máquina gira, né? Como são as dinâmicas das equipes. E o que as dores das equipes, o que o sócio precisa, os auxílios. Então, quando você, dependendo da área, você consegue entender o que está faltando. Por exemplo, em vez de fazer um peticionamento, talvez não seja melhor despachar.
com o juiz, porque você tá ali, você já viu quantas vezes isso foi peticionado? Você já viu quantas vezes isso foi tentado? Às vezes, na correria ali do dia a dia, você não consegue ver de uma forma tão específica, né? Então, a gente acaba sugerindo, fala, olha, nesse caso aqui, talvez seja melhor de uma outra forma, ainda mais pelo fato da gente ter atuado fora da controladoria, a gente também sabe, assim, o que funciona. Lados, né? A gente sabe o que funciona, né? E fala, olha, quando era dessa forma, a gente sempre despachava, liminar, vamos lá, bater na porta do juiz, não seria no melhor, né? E assim, tudo a favor de celeridade, né? Que é outra coisa também que eu acho que a controladoria ajuda. É a não ter perda de tempo, que também é perda financeira, tudo é perda, né? É eficiência. Então é a eficiência, porque aí você consegue dar direcionamento certo, na energia certa, no projeto certo. Então eu acho que não só nas questões de estratégica também, mas internas do escritório para focar onde realmente precisa de foco, na hora que precisa. Então eu acho que tudo isso está interligado, né? A gente fala que a gente é muito interno, mas não tem como respingar para fora e nos casos e nos clientes. E assim, a controladoria também, ela é quase um RH, porque a gente precisa, porque a gente precisa ter essa comunicação muito boa com os gestores, principalmente, né? E a gente precisa que eles entendam que a gente não está ali só no operacional, nós somos advogadas. Então, a gente entende também a parte do direito, a gente consegue fazer uma análise, a gente está ali para isso. Então, a gente precisa ter uma boa comunicação. Nesses muitos anos que eu estou na controladoria, eu entendi que é isso. Você não pode chegar para ninguém gosta que chegue e fale, você tem que fazer assim, porque eu acho que é isso, pronto, acabou. Não é isso, é uma discussão, é uma troca. Doutor, olha, eu analisei dessa forma. O que o senhor acha? A gente vai seguir? A gente não vai seguir? Por que a gente não vai seguir? É um jogo de cintura. É um jogo de cintura, né? É um jogo de cintura. E para eles entenderem que, assim, a gente sabe também o que a gente tá falando, e a gente só quer o bem para todo mundo. A gente quer que funcione. A gente não quer que nada se perca. É isso. Perfeito. Eu acho que na carreira jurídica, né? Eu acho que é uma carreira em Y. Você pode ser tão especialista, você pode ser um especialista, que você entende muito de uma área, especialista em direito condominial, especialista em tributário, ou você pode ir para uma área de gestão. Né? Não necessariamente você tem que ir para a gestão, você tem que ir para especialista. E isso é uma questão muito pessoal do indivíduo. De perfil De perfil. Tem gente que são excelentes especialistas, mas com gestão de pessoas, não. Não tem isso, sabe? Muito, então, posso falar exato. Você fala, nossa, é um excelente advogado, entende muito da matéria, mas não tem essa comunicação, a falha na comunicação. E eu acho que para a controladoria, de novo, apesar de ter essa característica metódica, a pessoa ela tem que ter se acaba indo pro lado da gestão. Não tem como. E tem quando se fala muito em controladoria, né? E tem uma centena de nomes diferentes aí no mercado. Sim. Sem você dizer, né? Se vocês falarem, vocês já falaram, porque a gente sempre fala nos 3 níveis da controladoria, né? Que é processos, pessoas e tecnologia. E é exatamente isso, né? Então eu vejo lá no escritório que de fato tem muito isso, né? Então tem a tecnologia que está a nosso favor, a gente usa para o dia a dia, seja com inteligência artificial, seja com sistema, seja com outras ferramentas, como você bem trouxe, que otimizam o trabalho, os processos, que isso tem horário sim para você me entregar aqui, tem horário para o protocolado, o pessoal tem que seguir processo, né? E independente. E pessoas, que é esse olhar, você entender que tem um coordenador de área, que tem um perfil X, que a forma que você vai falar é diferente do... Acho que esse é o maior desafio, né? Então, assim, tem gente que vai levar... quer que funcione. Numa boa, tem gente que não vai levar tão numa boa. Eu acho que isso é legal. E eu tô imaginando que no dia a dia, então, vocês estão em constante reanálise de processos, né? O dia inteiro, né? Assim, revisitando os procedimentos, isso faz parte da rotina também. A controladoria jurídica, ela é dinâmica, né? Ela é uma área dinâmica. Você tem que se adaptar, se reinventar ali para fazer as coisas darem certo. Além de dinâmica, você tem que ser flexível. Flexível, Você tem que ser flexível. Às vezes,
Por exemplo, quando começou a estruturar a área, às vezes você vem com uma ideia A, e aí conversando com as equipes, isso aconteceu. Fala, olha, a gente sugeriu de tal forma, a equipe fala, olha, essa gente é inviável por causa disso, disso. Então você muda, você vai adaptando. Então, apesar de no final a gente chegar com as regras prontas, até chegar nesse patamar, você tem que ser muito flexível, as regras vão mudando, as pessoas têm suas dinâmicas pessoais, as dinâmicas das equipes são diferentes. Então, assim, também tem esse viés da flexibilidade, apesar de ser uma coisa bem estruturada, né? Uma área que necessita de uma boa estruturação. Mas é o que você falou, né? É flexível, até certo porém, ponto. Exato. não é trabalhar pra chegar no seu objetivo. não você trabalhar pode o ser tempo todo na exceção, né? Assim, você tem a regra, né? Então, trabalhar, ter a exceção para que ela seja a exceção. Exatamente. E a controladoria, eu vejo que ela tem um papel pedagógico também. Completamente. Né? Não tem? Você falou do RH, Isa, mas assim, eu vejo mais por esse lado pedagógico. E eu acho que qualquer líder que veja... Isso eu acho muito legal em você, Isa. Você consegue, na verdade, até por estar mais próximo de mim ali, você consegue entender quando tem uma informação que você precisa educar aquela pessoa para que ela siga e quando tem que trazer para os sócios ou para outras esferas, porque ali já não tem mais o que ser educado. Tem pessoas que a gente entende que é assim, é o limite. Aquela pessoa chegou no limite do que ela consegue se conformar ao procedimento. E é muito importante ter essa visão na controladoria, porque também não, se vocês a todo momento falam, olha, tal pessoa não fez, tá? É isso. Não é eficiente, né? Vocês perde o sentido. Agora, se vocês estrategicamente entendem qual que é a dificuldade, se disponibilizam, né? Porque é uma disposição de vocês para ensinar, para educar, para mostrar a importância. Sim. Então, essa parte pedagógica da controladoria é muito relevante. E eu acho que vocês fazem bem isso. Como que vocês concordam que existe essa perspectiva pedagógica? Sim. Eu acho que não nada adianta você chegar para o sócio com um problema sem pelo menos uma sugestão de solução. Eu acho que pelo menos em tudo você tem que chegar com uma ideia ou uma sugestão do que pode ser solucionado, porque senão você perde até o sentido da sua própria função, né? Você tá lá para você conseguir achar soluções, para você colocar para andar o escritório, né? Otimizar. Então, assim, se você, algum advogado, está com alguma questão, e aí você chega para você a questão, e aí você vai passar pro sócio passar para você passar para o advogado, aí não faz sentido nem você tá ali, né? Você tá sendo um mensageiro. Já perdeu. Você tá sendo um mensageiro, não tá contribuindo em nada. Então, assim, é importante tanto você ter a liberdade de tomar decisões, né, e de poder tomar a frente e falar, não, é assim, não, é dessa forma, quanto de sugerir mudanças pros sócios, pros heads, né, então, eu acho que realmente entra nessa coisa de você acabar ensinando e entendendo muito as dores do escritório, as necessidades do escritório, os objetivos dos sócios, e também, muito importante, né, o dos clientes, né, que a gente fala muito internamente, mas dos clientes, porque se um cliente chega no escritório e quer saber do caso, a gente tem que estar atualizado. Não tem que não estar atualizando, a gente tem que falar com ele, a gente tem que ter um bom relacionamento. E isso a gente também conversa com os advogados, né? Tem conversado com o cliente, como é que tá, se tem dificuldade tem que estar pronto, com clientes, né? Tem que estar pronto. Às vezes tem alguns advogados que têm dificuldade com o cliente que o sócio tem que intervir. E muitas vezes é através de nós que chega isso no sócio, né? Então, eu acho que essa parte que você alimenta o sistema de uma forma que ele vá funcionar melhor é essencial da controladoria. Sim. E você, Isa, já lidou com alguma situação específica lá que você teve que mostrar esse lado pedagógico? Algumas vezes. Muito mais pessoas, né? Algum caso emblemático, assim, alguma coisa que você tem, que você lembre, assim? Olha, eu vou falar um caso muito específico. Assim que eu entrei no escritório, no BSZ, eu fui informada, assim, olha, nós temos esses perfis de heads, tá? Esses coordenadores e tem alguns ali que você vai ter que ter mais um jogo de cintura, porque, enfim, tem um pouco mais de resistência e tudo mais. E aí eu já fiquei tipo, meu Deus, tá bom, vamos lá, né? Escritório novo, mas ok. E aí foi que eu coloquei pra testar esse meu jogo de cintura e essa minha parte pedagógica, entre aspas, de mostrar pra que eu tava ali, qual que era a minha função. E o que eu queria, qual era o nosso objetivo com a controladoria jurídica e melhorar a controladoria jurídica. E hoje em dia, esse coordenador, essa pessoa, é a pessoa que eu mais me dou bem dentro do escritório, sabe? E que super entende meu trabalho e que me traz sugestões, assim, sempre. E que eu dou sugestões, a gente tem uma troca muito legal.
Então, e aí você vê, é isso, eu tô fazendo meu trabalho direito, sabe? Tá dando certo. É isso resultado. aí. E você, Mari, lembra de algum caso, assim, alguma situação de resistência? Ah, eu acho que não tem como não ser na estruturação, né? Quando eu cheguei, no dia que eu pisei, falei, oi, vou estruturar uma área nova aqui. Ponto, começou. Eu acho que as coisas melhoraram depois que já estruturou, mas no começo eu tive que realmente, é isso, né? Não tinha controladoria, né? O Dr. Alex conseguiu colocar isso um pouco antes, mas o Dr. Léo foi um pouco depois, então já tinha ali o universo de cada equipe. Né? E cada equipe era de um jeito, então eu acho que para mim realmente foi quando o advogado que ali dessa área que tinha um perfil mais fechado, mais resistente, ou que gosta de fazer de tal jeito, essa foi a minha maior dificuldade, assim, foi o questionamento do meu trabalho. Né? O que você está fazendo aqui? Né? Por que você está fazendo aqui? Por que a gente precisa de você aqui? Então, eu acho que foi realmente o começo de provar o que era a controladoria, provar por que eu estava ali, por que era importante, realmente que é qualificada, o debate. O começo do debate para ir entender, para começar a fazer. Depois que entendeu, depois que entrou, aí as coisas melhoraram bastante. Aí flui, mas né? o começo entender por que você tem que fazer do jeito que eu tô falando é difícil. É lidar com pessoa, né? A pessoa. É o desafio. A gente volta pro maior desafio, né? Eu As prefiro pessoas. lidar com 60 prazos no dia do que às vezes lidar com as pessoas, mas é isso. A gente já tá indo quase pro final, assim, aí eu queria fazer mitos de verdade sobre a controladoria, porque eu acho que tem muita gente que também ainda tem um pouco de dúvida, né? Sim. O que é da controladoria? O que significa isso? Então eu vou fazer algumas perguntas e aí vocês respondem, né? Então vamos lá. A controladoria serve só para controlar prazo? Não. Mito. Então tá bom, acho que por tudo que a gente falou, Primeiro ficou claro mito que não. Se fosse só para controlar prazo, não precisaria de controladoria. Advogado sabe controlar prazo. Não é? Por que você precisa de uma controladoria? A gente espera que sim, o advogado sabe contar prazo, imagina que tenha feriado, né? Vai ali no site do tribunal, vê o que tem. Se é só para prazo, nossa, aí você sai gastando mas não dinheiro, é tão simples, viu? Eu te falo como quem já esteve em todos os lados possíveis e imagináveis, Sim. assim, né? Eu lembro que quando eu controlava diretamente tudo ali, os prazos, e controlar, é super difícil para advogado. Esse é um desafio da advocacia, né? A gente olhar para as coisas simples que vão acontecendo e se tornando difíceis. Sim, não tem nada mais triste que perder um prazo, gente. Exato. Você se sente um incompetente. Você fala, gente, eu perdi um prazo. Eu não contei 1, 2, 3, 4, 5. Não, deve ser Faltei, deve ser mesmo uma loucura. Porque eu imagino assim, né? A responsabilidade do advogado é o prazo. Se não der conta do prazo, vai dar conta do quê? Exatamente. Né? Claro que os desafios da modernidade, eu trago uma perspectiva importante sobre o ponto dos sistemas e dos tribunais, né? Eu já tive muitos desafios com tribunais em que você não consegue acessar um sistema para protocolar uma peça. E aí não foi certificada aquela indisponibilidade, você tá ali até 11h59. 11h59 você não... E é um prazo, gente, uma liminar que você precisa protocolar, ou é um prazo mesmo. É claro que, graças a Deus, nós não trabalhamos com nada de fatal na BSZ. A luta é constante contra eventuais prazos fatais, e mas... a controladoria entra Exatamente. também. A gente ignora o prazo legal. Exatamente. Prazo legal é 100% fatal. ignorado. Prazo BSZ. A gente chama de prazo BSZ. Prazo BSZ. O prazo legal não existe. Legal que criou-se até essa referência, já tem né? o nosso próprio prazo. O prazo fatal legal, na minha cabeça ele nem existe. É BSZ. É isso mesmo. O que mais que temos de mitos na controladoria? A tecnologia substitui uma boa controladoria? Bom, eu já falei, não. Não. Never, né? Não tem como. Ela auxilia. Ela auxilia uma boa controladoria. Exatamente. Todo advogado deveria entender um pouco de gestão jurídica e controladoria. Com certeza. Eu acredito que sim. Acredito que sim. É Mesmo essencial. como que eu falei, né? Se você não tem a intenção de ser um gestor, você precisa entender, porque provavelmente você vai ser gerido. Né? Então, se você não vai ser gestor, você vai ser gerido. Então, você tem que entender também o papel do seu líder. Né? Por que ele está tomando tais decisões? Por que a gente está indo para tal caminho? Mesmo que você não tenha esse viés, não tenha essa pretensão, né, de carreira, mas você tem que entender como que funciona o lugar que você trabalha. Faz parte da vida do advogado. Você não pode ser tão individualista. Não pode. Não Você pode. tem que entender toda a dinâmica do escritório, né? Como é que funciona. Tanto para as equipes, como cada um lida, né? Mesmo sócio, como o sócio lida com a equipe do condomínio, como o sócio lida com a equipe do tributário, né? Para você entender por que tem essa distinção, porque tem distinção, gente, não tem como, né? Cada área tem os seus as demandas desafios, são né? diferentes, então eu acho que para você saber
compreender isso e não ficar frustrado internamente, eu acho que é essencial você ter um conhecimento de gestão, sim. Sim. E a última aqui dos mitos e verdades, que é crescer sem processos, sem processos definidos é sustentável. Não, é insustentável. 2026, né? Não tem como se insustentável, falar. A não ser Totalmente que o você, contrário. a não ser que você tenha uma carteira de 4 processos apenas e você se contente com isso. Agora, passou disso, não tem como. É a base, né? Você não consegue criar, a base tem que ser sólida. Não adianta falar, eu quero uma controladoria moderna, eu quero uma controladoria com IA, eu quero uma controladoria que vai fazer a gestão, se a sua base é fraca. Se a sua base é pregada na areia, né? Exato. Você não tem o sistema, a né? estrutura, como é que você cresce? Você vai crescer, vai chegar uma hora que vai ficar insustentável, ela vai cair. Então, o procedimento, ele sustenta o escritório. Né? A controladoria, assim, ela também sustenta o escritório, né? Porque aí depois você tira isso, as coisas elas podem cair, assim, se dissolver. Então, eu acho muito importante. E assim, a gente tem uma última brincadeira que a gente faz aqui, que é uma espécie de um ping-pong, né? A lá Marília Gabriela. Para entender um pouquinho, assim, um pensamento rápido de vocês. Então, nós vamos falar algumas coisas. O que vier na cabeça tem que sair pela boca. Opa, agora cuidado, hein? Vamos lá, Isa, começar com você. Checklist ou memória? Checklist sempre. Organização ou velocidade? Organização, porque ela gera velocidade. Que tarefa mais exige atenção? Protocolo. Protocolo das peças e contagem de prazos, as duas, assim, então, lado a lado. Um hábito que faz a diferença no seu dia? A organização, o checklist, o double check de tudo. Complete a frase. Uma boa operação é? Uma operação consolidada. E a BSZ representa o quê? Futuro. Um futuro muito bom, muito grande. Perfeito, legal. excelente. Mari, vamos lá. Vamos. Indicador ou intuição? Indicador, com certeza. Excel ou dashboard? Eu gosto do Excel, gente. Eu sou uma menina dos anos 90, desculpa. Isso não saiu, eu ainda gosto de um Excelzinho. Um número, um dado que você sempre acompanha? Prazos. A gente não consegue se desfazer dos prazos, não adianta. O que mais você gosta no dia a dia, na gestão? A dinâmica. A dinâmica, o contato com a pessoa e compreender como o escritório funciona. Ver a máquina andando. Essa é muito legal. E para finalizar aqui, né? Uma controladoria estratégica é... Funcional. Uma controladoria estratégica, ela é funcional, ela é inovadora e ela é lucrativa. E para finalizar, e a BSZ? A BSZ é crescimento, é oportunidade, é futuro, é isso que a doutora Isa falou, é só o prazo. A gente falou mesmo, vindo pra cá, como a gente se sente valorizada nesses momentos, né? Sim. De querer saber a nossa opinião, de estar aqui, de poder falar. Então, eu acho que essas frentes que o escritório tem, da gente poder estar aqui, poder falar do nosso trabalho, das outras equipes também poderem falar. Então, eu acho que é um escritório que tem um futuro gigante pela frente. É o entendimento de que vocês são os protagonistas. Muito Né? obrigada. Essa é a verdade. Que a gente falou, né, em outro podcast também que, enfim, todo mundo, a gente trabalha tanto e fica tanto no dia a dia e é muito legal poder ter estado aqui com vocês, essas trocas e conhecer um pouquinho mais, assim, com certeza. né? É justamente a natureza desse como projeto. CPF, Né? É o que eu falei, né? É o coração do projeto. É a Sim. gente entender quem são os protagonistas, quem que fazem as coisas acontecerem, né? Sim, Então a gente sim. agradece muito. obrigada. Estamos chegando aí ao final desse episódio. Então, deixo aqui minha gratidão a vocês por se disporem a participar aqui conosco. Acompanhem o canal da BSZ, esse episódio vai estar lá. Nós também vamos divulgar alguns momentos do episódio no Instagram, então nos sigam nas redes sociais, se inscrevam no nosso canal. Agradeço muito a doutora Carol aqui por me acompanhar e a vocês por estarem aqui com a gente hoje, dividirem tanto conteúdo relevante, foi show de bola, muito obrigado mesmo, viu? Obrigada, gente. Foi um privilégio, muito obrigada. E nós esperamos vocês então nos próximos episódios do podcast BSZ. Obrigada. Obrigada.